Tratado do Inferno. Naquele dia, quase ao anoitecer, em êxtase, mesmo estando enferma, foi transportada para outra vida guiada pelo arcanjo São Rafael, fazendo uma ampla visita ao inferno. Ela ficou aterrorizada com a escuridão, com o barulho, o insuportável odor, com os locais onde o frio era intenso e os outros lugares, na sua maioria, onde o calor era escaldante. Também a abominável visão dos monstros e dos demônios e dos horríveis suplícios reservados às almas dos condenados. O inferno é um lugar trágico, habitado por espíritos já despojados do seu nome, desprovidos de qualquer individualidade, com seu destino inevitavelmente fixado nas penas eternas, sem qualquer apelação e sem nenhum tipo de salvação. Um mundo em que a experiência do mal e da dor tem uma densidade física concreta, é horrível à vista, ao olfato e ao odor. Quando chegou à entrada, viu um abismo tão imenso e tão terrível que, mesmo descrevendo ao seu pai espiritual, sentiu uma imensa e profunda dor. Disse que logo na entrada havia algumas letras que diziam: "Este lugar é o inferno, sem esperança e sem descanso, onde não existe alívio." E vendo e ouvindo, experimentou uma sensação infinitamente terrível e desagradável. Ficou agitada e com grande terror. Sabia que o arcanjo estava ao seu lado, mas ela não o via. Entretanto, só sabendo de sua presença era suficiente para lhe infundir um grande alívio, conforto e um forte estímulo para ser forte e não se preocupar. A entrada é muito grande, mas no meio é muito maior ainda, e as trevas e a escuridão são de tal ordem que nenhum mortal pode imaginar. Estruturalmente tem 3 partes, uma de cima, outra no meio com penas maiores e outra abaixo na qual as penas são infinitamente mais severas. O espaço entre um plano e outro é imenso e ocupado pelas trevas que infundem um terrível tormento. Viu ainda um demônio sobre a forma de um grande dragão que expelia fogo pela boca e um grande fedor. Francisca também ouviu gritos e berros apavorantes, com muito choro e doloroso xingamento, e muitas vozes tristes, com queixas sem fim, inclusive de algumas almas que se aproximaram e narraram a sua dor e a grande angústia que sentiam. Francisca sofreu muito ao vê-los assim, e a serva de Deus, tendo a visão daquele terrível fogo e sentindo pessoalmente o terrível calor e o abominável mau cheiro daquele lugar, ouvindo tantas vozes chorosas, cheias de sofrimento e pesar, não pôde suportar tanta dor, e sentiu-lhe faltar as forças. Então o mencionado arcanjo São Rafael, que estava ao seu lado, percebendo, lhe consolou e lhe infundiu mais vigor para continuar a caminhada. A humilde serva do Senhor viu também o terrível Satanás, que estava numa posição de honra no meio do segundo plano, mas a exemplo do dragão, com facilidade e rapidez se deslocava entre os planos, dando a ideia de como se ele estivesse nos 3 planos ao mesmo tempo. Satanás tinha na cabeça uma coroa de chifres de veado. Aqueles chifres tinham muitas ramificações de chifres menores, dos quais saía um máximo de fogo. Sua face era inconcebivelmente horrorosa, e de todas as partes eram lançados um fogo fétido e ardente. Por outro lado, havia certas correntes ardentes ligadas ao seu pescoço, nas mãos, nos pés e na metade do corpo, de tal maneira que tudo era circundado por essas correntes ardentes. Estas correntes ardentes estavam unidas em todas as partes do inferno, e uma parte daquelas correntes estava ligada com o dragão e outra estava ligada com Lúcifer ou Satã. Francisca viu também de que modo aqueles demônios que estão no mundo tentam as pessoas, conquistando almas para o inferno. E lá no inferno constatou como eles conduziam as almas condenadas, infundindo nelas o máximo pavor, censurando sua conduta em vida e dizendo tantas coisas ruins e desagradáveis que é difícil narrar aqui. E aquela alma devota de Deus, cheia de compaixão, sentiu imensa dor e muita aflição. Repetiu com o máximo de terror, dizendo que as almas são conduzidas no inferno com censuras, horríveis visões, tormentos e angústias que ela não consegue descrever. As almas que tinham cometido pecados graves eram colocadas no plano de cima do inferno, onde havia muitos demônios sob a forma de escorpiões, répteis feios e medonhas serpentes venenosas,
e eram atormentadas pelo fogo transmitido pelo mencionado príncipe, e eram queimadas também pelo fogo geral que estava no lugar de cima. Também sofriam de uma grande escuridão, além de serem torturadas indefinidamente por muitos demônios, com muitas outras penas terríveis que lhes causavam uma grande angústia. Entre as muitas almas, lá estavam as almas dos judeus que tinham cometido pecados graves, e também almas de cristãos que tinham cometido maiores transgressões e que foram negligentes no confessionário, não se libertando de seus pecados por uma boa e santa confissão, e morreram nessa circunstância. Lúcifer e seus príncipes. Esta devota serva de Cristo descreveu que no inferno tem ordinariamente 3 príncipes subalternos e unidos a Lúcifer, os quais permanecem na parte superior junto aos outros demônios, do mesmo modo que na glória eterna eram 3 gloriosos anjos pertencentes a 3 hierarquias celestes mais importantes, que caíram de seus coros por causa de seus terríveis pecados contra Deus. O príncipe e chefe de todos os diabos é Lúcifer, que pertenceu ao coro dos anjos serafins e que no inferno dá as ordens como preceptor e punidor da justiça divina para todos os demônios e condenados. E como era um anjo nobre, é o demônio mais inimigo da humanidade. Ele possui 3 príncipes para ajudá-lo. Asmodeu, o devastador, o demônio da ira, sobretudo é o demônio do vício da carne, da sexualidade, que pertenceu ao coro dos querubins. Ele é considerado inimigo do casamento, pois no Antigo Testamento, Sara, filha de Raquel, foi dada em casamento 7 vezes, porque o demônio Asmodeu matou sucessivamente seus 7 maridos. O outro príncipe, chamado Mamona, patrono do vício da avareza, da sofreguidão e do intenso desejo, pertenceu ao coro dos anjos dos tronos. O terceiro príncipe é chamado de Beuzebu, que pertenceu ao coro angélico das dominações. É cabeça do vício da idolatria e dos encantadores, cabeça de todos os locais de trevas e escuridão do inferno, cuja missão é envolver de trevas e escuridão a inteligência e o discernimento das pessoas racionais, tirando a atenção e a concentração pessoal. Os demônios executam no inferno a justiça divina que determina as penas dos condenados para aquele lugar tenebroso. Os 3 príncipes com Lúcifer nunca deixam o inferno, embora enviem os outros demônios quando deve ser feito algum grande mal ao mundo, ou seja, alguma punição permitida por Deus, especialmente quando aqueles demônios que estão no ar, na atmosfera ou junto de nós, não se mostram suficientes para fazer um grande mal. Então, sem dúvida, por causa disso, algumas vezes saem do inferno como devastadores terríveis, iníquos e maliciosos para atuar malignamente, mas dentro dos limites permitidos pelo Senhor. Os espíritos malignos, de um modo geral, têm como objetivo primordial destruir completamente a humanidade. Se pudessem, eles destruiriam totalmente o gênero humano. As pessoas condenadas são encaminhadas a Lúcifer, que é a própria malícia, e que distribui os condenados, sendo alguns colocados no inferno inferior, outros no inferno médio e outros vão para o inferno superior, de acordo com o grau e a intensidade de suas penas. Os demônios que estão no inferno inferior são aqueles que pertenceram à suprema hierarquia angélica. Evidentemente, os querubins, serafins e tronos, e estão no lugar mais profundo do inferno, onde a tortura e os tormentos são infinitamente maiores, de conformidade com a grandeza das penas dos condenados. As miseráveis almas são torturadas pelos seus pecados incomensuráveis e submetidos a Lúcifer, ele que é o chefe príncipe do orgulho, caído do coro dos serafins, e a palavra dele é lei. Os próprios demônios que mencionamos anteriormente, quando saem do inferno para alguma missão, se justificam dizendo o motivo principal da saída para não ofender o imenso orgulho do chefe. Outros miseráveis demônios que também seguiram Lúcifer na revolta contra Deus e que estavam na segunda hierarquia angélica, pertenciam ao coro das dominações, principados e potestades. Estão fixados no inferno do meio e naturalmente estão debaixo das ordens do príncipe Lúcifer. As almas que vão para lá são torturadas e atormentadas de acordo com as suas penas, e quem comanda o inferno médio é o príncipe Asmodeu, que foi aquele do coro angélico dos querubins, e é a cabeça e o príncipe do grande e desprezível vício da carne.
Outros miseráveis demônios que também seguiram Lúcifer e pertenciam à classe menor da hierarquia angélica e são os anjos e arcanjos, estão no plano superior do inferno, e lá, da mesma forma, torturam e atormentam as almas dos infelizes de acordo com a sua condenação. Os anjos e arcanjos estão sob o comando do príncipe Mamona, que veio do coro angélico dos tronos e comanda o terrível vício da avareza. Ele e os anjos e arcanjos caídos também estão sob o comando de Lúcifer. O outro príncipe chamado Beelzebu, que pertenceu ao coro angélico das dominações, é o chefe príncipe que executa as penas dos condenados naquele lugar tenebroso do inferno inferior, repleto de sofrimento, onde os demônios, embora sejam inumeráveis, são desordenados e individualistas. Mas esse dirigente Beelzebu, como coloca os tormentos ao lado da obscuridão e das torturas para aquelas almas miseráveis que estão neste lugar, não só estão nas trevas, mas também em seu corpo, estão ligadas aos malefícios e sortilégios do próprio demônio. É importante frisar que em cada plano do inferno existem diversas subdivisões com variado tipo de flagelação, que acolhem as almas com seus diversos tipos de pecado. Ainda relatou a santa que existem outros tipos de anjos caídos. Na terrível batalha que aconteceu no céu, quando os anjos, manifestando uma terrível soberba, ofenderam a Deus, alguns procuraram não se definir, não revelando claramente a sua preferência entre Deus e Lúcifer. Então não se rebelaram abertamente contra o Senhor, mas nem sequer apoiaram claramente a causa divina. E também não apoiaram abertamente Lúcifer. Covardemente eles tentaram permanecer neutros, numa posição intermediária, como se diz vulgarmente, em cima do muro. O que na verdade é uma maneira considerada disfarçada para ocultar a simpatia por Lúcifer. Por isso Deus os condenou. A justiça divina lhes infligiu um castigo compatível com seu comportamento, que no caso foi menos terrível do que aquele recebido pelos partidários explícitos de Lúcifer. Em vez de serem precipitados no inferno, permanecem no ar e sobre a terra. No ar, no espaço, permanecerão até o dia do juízo final, quando então irão para o inferno por toda a eternidade. Significa dizer que eles escaparam dos sofrimentos do inferno somente no período entre a batalha celeste e o juízo universal, ou seja, no tempo de vida do universo. Entretanto, estes demônios do ar têm outro tipo de sofrimento, que também é tão terrível como os outros, porque sofrem quando veem a bondade praticada pela humanidade, e sobretudo sofrem porque não têm e não alcançam o amor de Deus. Esses anjos neutros se dividem em dois tipos. Aqueles que vivem no ar e influenciam o clima e as transformações da natureza. Chuvas torrenciais, granizo, furacões, abalos sísmicos que assustam e prejudicam as pessoas na Terra, induzindo-as ao pecado. O segundo tipo atua no planeta, com tentações, enfrentando diretamente os anjos da guarda. Fazem normalmente o oposto do anjo da guarda. Ao invés de proteger, eles tentam levar as pessoas ao pecado. Este fato nos faz compreender que cada ser humano está entre o bem e o mal, entre o seu anjo da guarda e o anjo das trevas. E conforme as suas decisões e comportamentos, estarão alimentando a força e o poder do maligno ou a força e o poder divino sobre a sua vida, revelando diariamente através de suas virtudes ou da maldade a desgraça ou o bem que carregam no coração, na contínua e permanente batalha espiritual de cada dia, que só terminará com a morte.